Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Apresentação: Eliel Almeida. I am here, como em todos os dias, né? Apesar da crítica da imprensa, haja sol, haja chuva. Estamos sempre colados na viúva. Tá. Tô brincando, estamos aqui no pé do Eito, no nosso Arena CBN. Vamos, olha o barulho da chuva, hein? Chuva torrencial. Nossa, me lembra daquele samba da Caprichosa de Pilares? Sim. É no balanço das ondas. Eu vou. Nossa, sensacional. Grande Caprichosa de Pilares. Marco Guarizo que me passou essa informação. Aliás, aniversário do Guarizão hoje, Parabéns, hein? Marco Guarizo. Parabéns, Guarizo. 47 primaveras, hein, velho? Não é fácil, não. 47 primaveras. Não é todo dia que se completa esse tanto de idade, não, hein? 47 primaveras sendo o tiozão da família. Mandou bem. É isso aí. Tem gente que tá chegando aos 48 também. É ele, né? Não se sabe, né? É ele que já tá com 47. É. Bom, gente, o que nós vamos falar hoje? Não tem nada pra falar, hein, cara? O Nossos time do meninos Palmeiras. chegaram lá, né? O time do Palmeiras tá desmantelando. Não sei se vocês viram aí. A Leila entrou no vestiário e soltou o bambu na galera. Desceu a ripa. Desceu a ripa, acabou com todo mundo. Falou que aceita a eliminação como foi pro Flamengo, como foi pro próprio Botafogo na Libertadores, mas jogar de vergonha vexatória na frente do seu torcedor contra o Bota e contra o Fluminense ela não vai aceitar. O elenco precisa ter um pouco mais de postura. Você diria que ela disse cobras e lagartos? Eu acho que ela soltou muita groselha lá, viu? Jogou Ela no ventilador? Desceu o bambu. Acabou Ó, com tudo. Leila se incomoda com postura sem alma. Sem contra o alma. Fluminense. Time sem alma. É aquele ditado, né? Quem paga a banda escolhe a música e... Exato, e ainda paga o cover sozinho. Ah, Bom, são 4h08, hein? Vamos juntos até às 5 da tarde nesta terça-feira chuvosa na região metropolitana de Campinas. Chove por todos os cantos e todos os lados. Tá chovendo aí, aqui Muito, tá tia. chovendo. tia. Até porque ao redor do buraco tudo é beira, né? É. Vambora. Eita. E aí, meu caro Fábio Chaib, você tá bem, meu velho? Boa tarde. Fala aí, Eliel. Muito boa tarde aos colegas do Arena CBN, aos você não ouvintes tem amigo também. aqui, né? Tudo tudo colega, colega, né? né? Tem que saber diferenciar. Exatamente. Mas hoje eu proponho uma Se eu abrir reflexão, minha boca, viu, você Eliel? vira meu melhor amigo. O que você falou, Chaime? Aí complica, Hoje hein? eu proponho uma reflexão, que hoje, dia 9 de dezembro, faz 2 anos que o Brasil foi eliminado para a Croácia na Copa do Mundo do hoje é dia Catar. 10, meu irmão. Hoje é dia 10. Dia Chaime. 9. Não, hoje é dia 10. Hoje é dia 10, hoje. pô, tá louco? Então foi ontem, né? Foi ontem. Acho que sim. Acho que sim. Eu tô perdido no tempo, cara. Pô, bebeu ontem, Fábio Chaib. Ô, Chaime, a festa da firma Mas a reflexão ontem... continua. O Brasil ainda não tem um time. Pior que isso. Acho que piorou o time, né? Na verdade, Piorou. Não Não tem tem nem não Neymar. tem nenhuma seleção, faltando 1 ano e meio pra Copa do Mundo. Não né? tem nem O que Neymar. será do Brasil? Tinha Neymar naquele 2x1 pra... Não, naquele 1x1 1x1, né? derrota no E ele pênaltis. jogou muito aquele dia. Jogou. E o detalhe, ontem, Fábio Chaib provou do veneno de ser um dos primeiros a escolher o presente lá no Amigo da Onça. Pô, Escolheu o fiquei na bronca, fone, mas tudo ficou bem. quietinho, beleza. E aí vem quem? Aí vem a estagiária e fala, eu quero o seu. Pior que eu nem vi Mas que ela ela pode, tirou. ela pode. O que ela tirou? Eu nem vi o que ela te deu, Chaib. Deu sabonete de roupa branca, não sei o que mais, sei lá. Ô, Fabião, mas tá uma fumaça aqui por causa desse amigo secreto. Ô, Rapaz do céu. Pegaram uma cabeceira mas- de alguém lá que gerou uma dor de cabeça. Negócio brabo. Teve Aí. gente que ganhou cerveja, teve gente que vinho. Vinho, O pessoal meu. ganhou Teve chapinha, chocolate, teve dinheiro, teve, foi bom. teve grana. Espelho. É isso aí, espelho, teve um espelho. É legal, amigo da onça, amigo secreto, ou são brincadeiras ultrapassadas? Ah, legal. Vamos deixar o nosso ouvinte Eu acho responder. legal. Eu me ferrei ontem, vamos ser honestos. Pra vai. não falar outra coisa. né? Vamos ser honestos. Gastei pra caramba a criatividade e o presente, fui pra casa de mãos vazias. A vida é assim, Tá né? bom. Mas é legal essas brincadeiras de fim de ano? Essa é legal. Essa brincadeira é muito legal.
Eu ouço esse barulho, eu lembro do Marcelo Abreu. Ah, Marcelo Abreu, uma grande fase ontem. Bateu a nave, hein, velho? Marcelo Abreu, Ele achou que o garçom falou que a cerveja do mundo ia acabar ontem. como se não houvesse mais o amanhã, né? Meu Deus do céu. Bom, mas sabe Pimentão, quem... pimentão. Tava totalmente. Sabe quem nunca bateu a nave? Quem? O Sarkozy. Esse daí não... Esse nunca bate a nave. Esse não sai fora do prumo. E aí, meu amigo, sabe o que é pior? É que hoje é jogo da Ponte. Não é pior porque Ponte e Guarani sempre, aqui pelo menos no Arena, em bons lençóis, nunca em maus lençóis. Hoje é Ponte Preta e adversário tradicional. Hoje é Ponte Preta e um adversário tradicional, meio perto por aqui, hein, Carlão? Uniforme que cor? Não vou falar uniforme porque vai ficar velho. muito... Não, Você não. tava mudando o quadro, tava falando uniforme, tava sendo legal. Não. Se eu falar, eu já dei uma dica. Uma das cores. É perto aqui de Campinas, pronto. É perto de Campinas. Perto de Campinas. Um raio de 150 quilômetros ou mais? 200 quilômetros. 200 quilômetros. 200 quilômetros. Bom, nós estamos então falando em Rio Claro. Pode ser. Nós estamos falando de Inter de Limeira. Pode ser em Indaiatuba. União São João de Araras. Indaiatuba. Indaiatuba. Pode. É que Primavera não chegou tantas campanhas assim, né? Não, mas... Nós estamos falando de Ituano, Atlético de Sorocaba, Pá. São Bento de Sorocaba. Sorocaba. O União Severtolândia, Barbarense, por que não? Hortolândia, Paulínia. Paulista de O Jundiaí. Lemense. Paulista de Jundiaí. Tem bastante time aqui perto. União Barbarense da Rio Branco. Bragantino. Independente de Limeira. São Independente Carlos. de Limeira. União São João de Araras. O Capivariano. Capivariano. Tem muito time aí nessa lista, hein? É um leque Mas peraí, abrangente. daqui a 200 quilômetros tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Santos, tem São Paulo. Eu vou dar outra dica. Ah, É interior, não é capital. não é. Agora você foi bem. Nem Grande ABC, pronto. Melhor. Boa, Mas olha o Grande aí. ABC não é interior. Não, mas está acoplado na Grande São Mas Paulo. é litoral? Porque essa distância. Não, aí cabe litoral, São José, né? litoral, capital é capital. Não, mas é interior ou litoral? O litoral, ele faz divisas ali. Ó, Você tem sabe capital, litoral, Grande ABC Você e sabe interior. que agora em janeiro eu vou pra praia, cabelo. É, né? Vou passar 20 dias litorando. Isso, é bom, né? É, o fim de ano, né? Época de. É porque celebração. assim, você trabalhou de sol a sol. De sol a sol. 365 dias. Nem tanto. Também nem tanto, né? Tá certo. A música do dia pra tentar acertar o jogo da Ponte Ah, Preta vai. é essa aqui, ó. Ei. Não tem como. Ah, lá. Chegou o momento. Eu tô curioso pra Eu saber também o que tô. que Não, não dá. qual Aonde a é criatividade? atrocidade vai ser dita nesse Não, microfone tão potente. Quem é o cantor? Ah, não. A gente brinca, a gente fala. Não. Você não vai falar, né? É. Você não vai falar que é o Fábio Júnior, né? Não, ô louco. Ô, tá doido? Não. Você não vai, É que assim, a gente tem. você não vai falar que é o KLB, né? Não, claro que não. Eu sou muito fã, cara. Honestamente falando, é um cantor que partiu cedo. Partiu muito cedo, esperava mais. Mas é. Foi precoce, né? Saudade do aborto elétrico. Aborto elétrico. Ele esteve Muita lá, saudade. ele esteve lá, é verdade. Muita Aborto saudade do elétrico, É o aborto elétrico. pré-Legião Urbana, é o aborto elétrico. Dinheiro Preto fez parte também, né? Lá em O Brasília, Felemos né? do Capital. Era É aborto elétrico. o aborto Foi bem agora. gerou Legião e Capital. Surpreendente, foi bem. Olha, será que é a chuva que mexeu, cara? Não, recebi uma ligação, vou falar de quem. Olha! Começou a Arena com o comando técnico do Eduardo Rodrigues, o nosso Bolacha, e do Daniel França no streaming. Vamos juntos até às 5 horas da tarde. Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio.
Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN. 4h17 de volta com o nosso Arena CBN. Muita gente mandando aí. A boa tarde, pessoal do Arena. Até que enfim o Eliel acertou uma música. Aleluia, deve ser a chuva. O Wagner Aparecido mandou pra gente. Obrigado, Wagner. Vai mandando aí, gente. 991869070. Eu tenho um detalhe aqui pra gente começar as nossas discussões no programa de hoje. O Globo Esporte fez um amplo levantamento dos piores times do Brasil. Os times das 4 divisões do futebol brasileiro. Série A, B, C e D. Os 4 piores times do Brasil que tiveram aproveitamentos pífios, né? Nas 4 divisões. Gente, primeiro pior clube do Brasil no ano. Patrocinense. 16% de aproveitamento nos jogos que disputou. Real Brasília, segundo pior time do ano. 26,9% nos jogos que disputou. Ituano. Nossa. Terceiro pior time do Brasil em 2024. Aproveitamento de 28,1%. Sabe qual foi o 4º pior time do Brasil em 2024? Guarani. 28,7%. E aí depois nós temos o Iporá, que é da onde, Cabelo? Iporá? Mato Grosso do Sul? Não sei. Não sei também. Potiguar. Goiás. Tá. Valeu, bolacha. Potiguar de Mossoró, que obviamente Mossoró nós estamos Tá. falando de onde? Rio Grande do Norte. Audax do Rio de Janeiro. Esse recorte só nos campeonatos brasileiros. Só nas 4 brasileiros. Nem considerou estadual. Democrata Talvez de Sete estadual, Guarani Lagoas. estaria até pior. Petrolina. E querem saber o pior? No quesito de número de derrotas, Aí aparece o irmão. ninguém bate duplamamente rebaixado Guarani, Ituano, perdão. Foram 32 derrotas no ano, distribuídas muita coisa, entre né? Paulistão, Série B e Copa do Brasil. O Fábio Scheib tá de brincadeira. Não, mas não é o Palmeiras, é o Ituano. A estatística Ituano, meu coloca time. o Galo de Itu como o pior time de Mas 2024. continua aí. Tem Os que mais rivais se de aproximaram, Campinas, rebaixados na Série B, são os que mais se aproximam do saldo negativo do Ituano. Gente, o Ituano perdeu 32 jogos no ano e foi considerado o pior time do ano no Brasil. O Guarani perdeu 27 jogos, enquanto a Ponte Preta perdeu 24 jogos. É muita coisa. É um absurdo, né? Sabe outro time que tá com 24 derrotas nessa linha? Atlético Paranaense. Que é mais vergonha ainda, né? Mais Até por vergonha investimento, ainda. Que isso, entre os clubes da primeira divisão, quem lidera é o Atlético Goianiense, que foi o pior time da Série A e caiu com 25 derrotas. Mas, gente, Ponte Preta, olha só, os times que mais perderam no ano. Ituano, 32, Guarani, 27, Atlético Goianiense, 25, Atlético Paranaense e Ponte Preta, 24. E olha outro dado forte aqui. Em quinto, Bragantino, Cuiabá, Brusque, Corinthians, Fluminense, Criciúma, Vitória e Grêmio, 23 derrotas no ano. E aí eu falo pra vocês, pra times como Corinthians, Grêmio e o próprio Fluminense, 23 derrotas, e aí o torcedor corintiano vem fazer onda, mas nós engatamos a 9ª vitória seguida. Olha o saldo do Corinthians, gente. 23 derrotas no ano.
O Corinthians pelo menos recuperou e deu um alento, né, pra torcida, conseguir a manutenção do elenco, o Ramon Dias já, né, confirmado pro ano que vem, então tem um alento pro ano que vem. Agora Ponte e Guarani, pelo amor de Deus. Não tem perspectiva, né, Cabelo? Ainda que a Ponte fez um campeonato aceitável no Paulista e o Guarani foi muito mal, muito mal. É o reflexo, agora, né, Ô, Chaib, com todo respeito, mas você precisa dar onde tia Leila, hein, velho? Tem que entrar no vestiário aí, velho. 32 derrotas, não adianta cara. só soltar o dinheiro aí, não. Pô. 2 rebaixamentos no ano pega muito mal, realmente, pro Ituano. O Ituano que vai tentar se reerguer no ano que vem, né? Mas tem que mudar algumas coisas, realmente. E foi o que fez boas campanhas nos últimos anos, também até brigou pelo acesso, né? Em 2022, 2023, Chaib, né? E me corrija se eu estiver errado, mas foi o ano de retorno do Juninho, né? O Juninho saiu da CBF, né? Justamente no ano de 2023. O ano passado ele não estava integralmente, esse ano foi integral aqui no Ituano, mas as coisas têm que estão pesadas. Tem reforços? O que se fala para 2025 no Ituano? Tentar superar as 32 derrotas. Também igual a Ponte Preta e Guarani, meio freio de mão puxado ainda, sabe assim? Sim. Acho que agora vai ter que começar a rever isso, né? Porque o Paulistão tá logo aí já, né? Quase um mês, né? Então... Não, a gente fala assim, gente, falta um mês pro Campeonato Paulista, gente, só tem mais essa e a próxima semana do ano. Acabou a semana de festa, já é trabalho. Exato. A virada de quarta é de terça pra quarta, né? Na quinta-feira de manhã já tem time treinando, porque estreia no meio da outra semana, velho. E tem um detalhe do Ituano ainda, que, como o Chaib disse, mas nos últimos anos, o Ituano tinha estabelecido uma proposta bacana. Série A de Paulista, sempre Série fazendo... B, regular. E Série B de brasileiro, que pro Ituano, com todo respeito ao Ituano, tá ótimo, é uma condição... Eu concordo. E eu tô caindo na real agora da situação de Ponte Preta, Guarani, dentro do próprio Ituano, quando eu acesso a página do GE aqui em cima. No GE, mudou hoje, né? Os escudos. Eu também. Antigamente tinha o escudo aqui, time, Série assim B, punha Ponte Preta, Guarani, agora hoje em dia tem que ficar procurando. Já tá lá o Atlético, difícil, não tem mais esse atalho. Volta Redonda. Agora você tem que colocar GE /Campinas ou /Ponte Preta Guarani, senão não acha. Não, e não tem notícia também. Os meninos do GE, o Heitor e o Júlio, estão sendo guerreiros, hein, velho? Louco. Não tem anúncio de contratação. Não, a Ponte contratou nada. O Maguinho. E o Guarani tá nessa de Caio Dantas sai, Matheus Bueno sai, 2 semanas. 2 semanas, né? Pelo amor de Deus. Gente do céu, aqui, ó, lamentável. E tem um detalhe que é o pior de tudo isso aí, é o dinheiro que vai acabar, né, velho? Opa! Série C não é verbinha de Série B, não. Agora é o 4º jogador que a Ponte contrata. Quem que é esse aí? Maguinho, lateral direito. Famoso quem? Então, 30, Tava só onde? 32, 38. Tava no Goianiense, Atlético Goianiense. Agora, eu acho que a Ponte tem que atacar uma outro tipo de mercado, né? agora. Uma molecada, ver na base se tem alguém pra compor e tal, mas pegar puxar alguém da base pra ver porque se ficar só com veterano... Não, e tem, você falou do Atlético aí, o Atlético anunciou que vai mandar seus jogos em Varginha. Não sabia, não. Vai jogar que besteira, hein? É longe, São João del Rei. Vai jogar porque não é besteira. O estádio não comporta? Não tem condições. Vai ter que jogar no Dilson Romelo. Dilson Arena Unimed lá em São João del Rei. São João del Rei. Vamos dar um São João del Rei de Varginha. Famoso pai do burro aqui. Mas hoje eu caí na real também. Você vai atrás de Guarani e Ponte, não tem mais na listinha. Não tem. Até no futebol interior também, terror, já mudou. Né? Até no futebol... 190 km. Então dá não é... Porque não a gente lembra que o Boa também, voltou para Ituiutaba. Você sabe que isso atrapalha, né? O Brusque conviveu com isso, atrapalhou um pouco, né? Mas eles vão atrapalhou tentar. muito, jogando mais O Campeonato Mineiro tá confirmado que o Atlético manda em Varginha. Mas a Série B eles vão tentar deixar a arena lá pronta pra receber os mas jogos. a torcida do Atlético é uma torcida presente, né? Vai ter um E deslocamento. Roger, né? O Roger acho que saiu. Não, o Roger saiu. Ah, ele saiu? O Roger tava com alguma proposta do América Mineiro. Não legal, sei se... Pelo amor de Deus. Veio pro programa preparado. Não, mas aqui a informação rola. O Roger tá lá em Disney passando férias. Ele falando que o Roger tá lá em São João del Rei. Pelo amor de Deus. Mas tá bom. Aliás, quem nasce em São João del Rei é o quê? É verdade. São João del Rei? Boa pergunta, hein? Quem nasce em São João del Rei. Del Rei. Deu curiosidade. Enquanto você vai procurando aí? São Joanense. Mas olha só a notícia de hoje aqui. Opa! Hoje também. Atlético se arrepende, renova com o técnico e brinca. O Roger vai permanecer, então, no Atlético. Você já sabia.
Mas que ele tá na Disney, ele tá. O Cruzeiro também deu uma dessa, né? Ia sair, mas não saiu. Mas a patada do Diniz, acho que... Bateu forte colocado, hein? Bateu forte. Pra ensinar que tem pessoas sérias no futebol, né? Tem gente ainda levando o contrato ao pé da letra e tudo mais. O seu Alexandre, quem tá lá mesmo? Alexandre Matos, né? Matos, eterno ídolo do Fábio Scheibe. A herança do Matos aí, o Dudu custando 25 milhões por ano. E hoje especulou-se Renato Gaúcho no Atlético Mineiro, hein? Que já jogou lá. Renato Gaúcho no Atlético Mineiro. Falei pra você, se Renato Gaúcho for parar no Santos, eu deixo de ser santista. Deus me livre. O Santos estava atrás argentino? Não. Do Vélez. Do Vélez, né, Scheibe? Tá demorando o Peixão também. E outra, fica nessa conversa, é Neymar, é Gabigol, não apareceu ninguém até agora. Dudu, falou Dudu. Tá indo atrás do Dudu. Mas acho que o Dudu é Cruzeiro, né? Pelo jeito, tá com uma cara de Cruzeiro. O Botafogo chegou lá, né? Opa, chegou, já fez um treininho, engana que eu gosto lá, que... Amanhã, essa hora... Amanhã, essa hora, estaremos festejando a classificação. A Pachuca fase... não vai ser páreo. Ou não. Bastos tá fora, hein? Foi séria a lesão do Bastos, hein, velho? Lesão, coxa, né? Foi coxa? O Pachuca que não entra em campo há mais de um mês, né? Fez o segundo semestre pífio esse ano. Foi campeão da CONCACAF, lá da Libertadores da CONCACAF em junho. Mais de 20 partidas desde então. Perdeu 12, ganhou apenas 2. E tem como principal jogador o Rondon, aquele venezuelano, o maior artilheiro da seleção venezuelana. Jogou pelos times de Inglaterra e tal. E é o principal jogador do Pachuca, que vai enfrentar amanhã o Botafogo 2 da tarde, lá no Catar. O Atlético Mineiro deve anunciar nas próximas horas a contratação de Luiz Castro. Luiz Castro? Luiz Castro, não deve ser o Renato Gaúcho, não. E o Santos ofereceu 4 anos de contrato pro Dudu, velho. 4 anos? 4 anos de contrato. Não, né? Aí dureza. Depois não sabe por que fica endividado, porque não tem dinheiro. Aí deita no contrato. Nossa, fica tranquilinho, né? 4 anos... Meu Deus do céu. Surge interesse pesado do Bahia em o Gabigol. Só que no podcast lá, no Podpah, lá ele elogiou muito o Vitória, né? Não sei. Mas quem tá com dinheiro hoje? O Bahia. Pra levar o Gabigol é o Bahia. Mas o Gabigol foi camisa do Corinthians quando tava no Flamengo, pra ele isso é de menos. Pegou de novo, né? Acho que... Teve um... Rapaz, tudo que envolve Corinthians, o homem pega. Não, mas eu falei, ele pôs a camisa do Corinthians quando tava no Flamengo. É um amor. É verdade. É isso. Aquela coisa, né? Você aprova, cabelinho... Roger Guedes pro lugar do Gabigol? Tá surgindo essa fumaça. Não, é uma opção, né? O Roger Guedes, assim, se ele tiver afim, se ele tiver... Cairia como uma luva no Flamengo, Roger Guedes. No Corinthians ele foi... E nos piores momentos do Corinthians, hein? Rapaz, se ele tiver... embalado a vácuo, hein? Embalado a vácuo. Mas cairia como uma luva no Corinthians. Mas eu acho que a função dele é diferente do Gabigol, né? Ele não é um 9-9, assim, no né? Corinthians mas pelo ele lado. jogou como 9, né? Em alguns acho que ele momentos, faz a função. Mas ele é mais pelo lado mesmo. É mais pelo lado. Aprovaria o retorno dele ao Palmeiras, ou? Na hora. Ele é bom jogador, né? Bom jogador. O Cruzeiro liberou o Matheus Vital. Aí. Foi pro México. Matheusão. São as informações que vão pipocando. México. O Gabigol tem alguns destinos possíveis. Vamos lá. E a gente fala já quais são esses destinos. Repórter CBN. Terça-feira, 10 de dezembro de 2024. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, votou para condenar o ex-deputado Roberto Jefferson a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão
por atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. O magistrado acompanhou o voto do relator do processo no STF, ministro Alexandre de Moraes. Até o momento o placar é de 2-0. Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, que o acusa de incentivar a população a invadir o Senado e a praticar vias de fato contra parlamentares. A denúncia também aponta que ele defendeu a explosão do prédio do Tribunal Superior Eleitoral. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança paulista, Guilherme Derrite, participaram de testes das novas câmeras corporais dos policiais militares no estado. O encontro também contou com a presença do comandante da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Cássio Araújo Freitas. Nesta segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório dos equipamentos durante as operações. O vice-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos afirmou que as tropas americanas estão na Síria porque têm uma missão importante a cumprir no país. Ele, no entanto, não deu detalhes sobre o objetivo dos militares. A declaração ocorreu ao mesmo tempo em que Israel anunciou ter dado ordens para a criação de uma zona de defesa estéril no sul da Síria. As Forças Armadas israelenses disseram ter atingido a maior parte dos estoques de armas estratégicas sírias nas últimas 48 horas, além de 2 instalações navais. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Boa tarde, Mário Quintino. Informação das estradas nesta tarde chuvosa na RMC. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, nesse momento, a chuva é mais forte na região dos Amarais, então atenção aí para quem segue pela rodovia Dom Pedro. Tem lentidão principalmente para acessar a rodovia Anhanguera. Atenção já a partir da Ceasa, no sentido de Jacareí. Aí o nosso ouvinte perde tempo em Campinas, principalmente da Mackenzie, até a passagem pelo Trevo de Souzas. Atenção, à altura do quilômetro 127. A gente também acompanhou mais cedo, um acidente que aconteceu lá em São Paulo, na rodovia Anhanguera, quilômetro 25. Ainda tem atendimento dessa ocorrência, então atenção nos dois sentidos da rodovia, perde tempo, tanto quem vem em direção do interior, nesse ponto onde aconteceu o acidente, também para quem vai no sentido de São Paulo, e foi um acidente lá entre 2 caminhões. A rodovia dos Bandeirantes é uma opção, porém tem as pistas molhadas e o nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade, principalmente aqui no trecho de Campinas. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações. Já tem mais notícias no nosso ponto final, no momento em que a chuva fica um pouco mais intensa aqui na região de Campinas. Chove forte neste momento, principalmente aqui na sede da rádio no Jardim São Gabriel. Até já, Mário Quintino. Até já. Quer proteção e tranquilidade para a sua empresa em caso de imprevisto? Fique tranquilo. O seguro empresarial Tóquio Marine resolve. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Super. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN.
4 horas e 36 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Chove muito neste momento na região do São Gabriel, aqui em Campinas, na verdade, em toda a cidade de Campinas, então tome muito cuidado. O ouvinte manda aqui pra gente mensagem dizendo que o trânsito no Trevo da Bosta está intenso, na Anhanguera sentido capital. Obrigado, Adriano, que mandou aqui pra gente. Se você está trafegando aí em alguma parte da região, ou até mesmo na cidade de Campinas, vamos ajudar os outros ouvintes com informações que possam prestar serviço aí de qualidade para os ouvintes que estão também se locomovendo pela cidade. 4h36, esse barulho de chuva, ele fica muito melhor acompanhado aos sons da natureza. Se você quer ter esse barulhinho de chuva no seu quintal, que nem é para quem está no YouTube vendo essa imagem maravilhosa da chuva caindo, que tal então você investir em qualidade de vida? Você investir na sua família, em tempos incríveis para você ter junto com a sua família. Nós estamos falando, sabe do quê? Do Ville Santen, o mais novo empreendimento de Campinas, que tem lotes a partir de 450 metros quadrados, com clube de lazer completo e uma localização privilegiada. Fica ali, ó, pertinho de Sousa, na entrada de Sousa, pertinho do Clube da Hípica. Uma localização excelente, um lote com um tamanho muito bom para você realizar o seu sonho de construir aquela casa bacana e ainda condições especiais. Acesse aí villesantene.com.br, saiba as condições, busque por mais informações, porque ó, tá acabando, hein? Pois não vai reclamar não. villesantene.com.br, fique por dentro deste ótimo lançamento em Campinas. Como é bom. Essa música do filme que embalou gerações. O Digníssimo Dançando na Chuva. Muito bom. Ô, Bolachita. Aliás, hein? Então, o homem tá numa artilharia hoje. Daniel França tá pagando todos os pecados. Houve ali uma tensão. Literalmente. Velho. Tinha uma lontra desgarrada ali. Jaula do bosque. Hora da poesia. Opa! Chegou aqui. O ouvinte mandou, hein? Começou. Para afinar o violão, o músico aperta a tarraxa. Para corrigir um texto, apaga-se com a borracha. Para sintonizar o Arena, temos o querido Bolacha. No rádio e na internet, o Arena tem liderança. Das resenhas esportivas, transmite com confiança. No streaming, brilha a estrela do nosso Daniel França. Olha aí! Toda a retaguarda, hein? Emocionante, hein? E o ouvinte falou, pra afinar o violão, o músico aperta a tarraxa. Dá uma apertada na tarraxa aí, viu, Bolacha? Dá uma apertada na tarraxa aí, hein? Vamos tocar o ouvinte aí que mandou um áudio pra gente. Vamos ver o que o ouvinte tá mandando. Jaula do Bosque. Boa tarde, rapaziada. E aí? Olha, a gente critica muito a CBF, com razão, mas verdade. Domingão eles acertaram, hein? A escolha do árbitro na partida decisiva entre Palmeiras e Fluminense, eles acertaram a mão, porque a gente sabe do histórico de Abel Ferreira. Verdade. Reclamação na beira de campo, não deixa a arbitragem fazer o trabalho deles. E aí a CBF teve uma escolha muito precisa. Por quê? Em escolher o árbitro que apitou o jogo. Mas quem foi? Não permitindo o Abel Ferreira ter aquelas condutas que a gente já conhece. Afinal de contas, Ramon abate Abel. Essa foi padrão tá Berenguer. Fácil pra ninguém. Foi bem... Meu Deus, Ramon abate. O pior é que ele faz todo um discurso pra chegar num denominador comum. Mas tudo bem, foi boa sacada, boa sacada. Das melhores que temos? Não, mas tá bom. Vamos pra mais um ouvinte que mandou um áudio aí pra gente. Boa tarde, Arena CBN. Bom, além de ser aniversário do Guariz hoje também é dia do palhaço. É verdade. Coisas totalmente antagônicas, né? Ah. Se o Guarizo fosse ser um palhaço, talvez ele fosse o It, né? Beth de Valinhos. Paz do céu, o It, velho. O It é a Beth bateu com o cara. Ô, louco. Chamou o Guarizo de assombração. Deus meu. Pô, esse Marco Guarizo que deixa essa... E deixa. Esse ar-condicionado, né? Esse dia tomou uma de novo, porque deixou desligado, né? Mas enfim. Vamos lá, meu caro Fábio Scheibe. Destes destinos aqui, ó. Qual a melhor opção para Gabigol? Cruzeiro, Santos
Palmeiras, Corinthians, Bahia ou futebol internacional? Cruzeiro e Santos, a gente sabe que não vai disputar a Libertadores do ano que vem, né? Então o Gabigol gosta de estar em evidência, o cara que tem esse retrospecto, essa bagagem também. Eu acho difícil, então, Cruzeiro e Santos apostarem nele. É muita grana para o jogador para disputar apenas entre aspas, né? A Copa Sul-Americana. Corinthians acho que está bem servido com o Yuri Alberto, né? Com o Memphis Depay também à frente. Eu acho que não vai ser o caso, quando já teve interesse nele. O Palmeiras demonstrou interesse realmente no Gabigol um tempo atrás, mas a Leila falou que não quer ficar brincando de renovação, não quer que o jogador se apoie ao Palmeiras para ganhar mais. O Palmeiras precisaria de um atacante, eu acho, na minha opinião, que ele cairia perfeitamente no Palmeiras, mas não deve ter mais esse interesse o Palmeiras. E o Bahia também vai disputar a Libertadores, é um time que está crescendo, tem o Everton Ribeiro lá, o Everton Ribeiro foi companheiro dele por muito tempo, o Rogério Ceni também é muito amigo do Gabigol. Eu acho que o Bahia está pintando como possível destino aí sim do jogador do Gabigol, e vai ser uma atmosfera muito legal. A torcida do Bahia sempre colecionando ídolos, assim, demonstrando os ídolos também, fazendo essa arquitetura na arquibancada junto com os jogadores. Acho que o Gabigol cairia perfeitamente, levantaria a massa do tricolor de aço, viu? Não, até porque você disse aí, né? O Bahia tem o ataque do Bahia hoje, quem que é? O Lúcio? Quem que tá lá? Everaldo. Pelo amor de Deus, o Bahia também precisa de um centroavante. Precisa. Assim como o Palmeiras. O Gabigol tem quantos anos? 28. 30, né? 30 já? 28. Eu não sei, eu posso estar falando uma besteira enorme, 28 anos. Eu acho que o Gabigol vai pro Palmeiras. Será? Eu acho que ele vai pro Santos. E vou dizer por quê. Tem a ver com a possível vinda do Neymar. O Neymar não volta. Gente. Se o Neymar ganha 80 milhões por mês. 80 milhões por mês. Mas tem a questão da SAF. Dele comprar a parte do Santos. Eu ainda acho tem o toda Cruzeiro. Eu acho que o Santos. Não, eu acho que o Gabigol vai pro Palmeiras. Mas a Leila falou que ele não... mas a Leila falou que o Dudu não jogava mais no clube. Mas o Dudu jogou. Eu acho até pelo fatídico dia em que ele anunciou a saída dele, ele colocou, depois parece que deu uma esfriada, mas ele tinha colocado uns coraçõezinhos azuis e tal. Eu não sei, tá com cara de Cruzeiro. Não sei. Só se já estiver fechado. Porque se estivesse em conversas com o Cruzeiro, meu caro Carlão de Freitas, sem calendário a nível internacional, pro ano que vem, o Gabigol não vai, não. Mas o Gabigol, a grana é boa, né? Mas sabendo que ele vai ter Palmeiras com o Mundial de Clubes Libertadores, que ele vai ter Bahia com Libertadores. Não sei. E a outra coisa que não seduz, foi o que o Xabi disse. Outra coisa que o Santos não seduz ele, mesmo com um contrato longo, é o fato de não ter calendário. Eu acho que em termos de time, realmente o Gabriel, ele se encaixaria no Palmeiras perfeitamente. É uma necessidade do Palmeiras, né? O homem-gol, o cara decisivo. O Palmeiras não tem muito esse cara da frente, né? Tem o Estevão, lógico, com muita qualidade, mas o gol, né? O homem-gol, ele não tem. O Flaco não é esse cara. E o Palmeiras disse, o Carlão, desculpa até te cortar, mas por que o Gabigol é interessante pro Palmeiras? Vou explicar o porquê. Primeiro que ele tá aliviando caixa. O Dudu não deve ficar, ele economiza 25 milhões. E outros atletas também não devem ficar no Palmeiras. Lázaro é outro que o Palmeiras não vai pagar para ter a renovação junto ao Almeria. O jogador deve voltar para o Almeria. E tem outros nomes. Por que o Gabigol seria interessante para o Palmeiras? Porque o Palmeiras está interessado em 2 jogadores. O Alex Arce, um jogador de 23 anos. E o Facundo Lopes, né? Facundo Torres, isso. Só que o Palmeiras disse que teria 250 milhões para gastar na janela. Só esses 2 jogadores, o Facundo está em torno de 80 e poucos milhões e o Alex Arce de 40 milhões. Só esses jogadores são 130 milhões. E o Palmeiras, gente, precisa de 5 reforços. Se a gente for pegar bem o time do Palmeiras, falando em termos de competitividade nos últimos anos, goleiro, ok. Dá para manter. Lateral tá até precisando. porque já renovou com o Lomba também por mais um ano. Agora, o Palmeiras não tem lateral direito. Lateral direito não. O Palmeiras não tem lateral esquerdo. O Jair não encaixou. Lateral esquerdo só o Piquerez. Depende do Piquerez. Depende do Piquerez. Mas mesmo assim, precisa de um banco, né? Precisa. A gente já viu que o Caio Paulista não é. Você pega o Flamengo tem o Ayrton Lucas, tem o Alexandro. Isso. Né? E tem o Vinha. Verdade. 3 de nível. O Palmeiras não tem nenhum. Desculpa.
Respeito a história do Marcos Rocha, do Mike, mas já foi. Já foi. Hoje são jogadores que não apoiam mais com qualidade, eles só são defensivos, os dois. Apesar do Abel insistir na dobra de vez em quando. Então o Palmeiras não tem lateral. Então nós estamos falando aí que ele precisa de 2 laterais. Então dos 5 reforços que o Palmeiras precisa, 2 são laterais. 2, um esquerdo na reserva. Muito provavelmente, Carlos, zaga eu acho que o Palmeiras ainda tá um pouco coberto, porque ele tem esse menino que vai se tornar um baita zagueiro, Vitor Reis, o Gustavo Gomes e o Murilo 100% fisicamente. E os meninos da é uma zaga segura. Dão conta do ainda recado. tem o Naves, Isso, ainda tem outros nomes ali. Zaga, ok, então. Aí você pega o meio-campo. O Zé Rafael tá indo embora. Já desgastou um pouquinho. Já venceu, já entrou naquela espiral de Moisés, naquela espiral do Bruno... O próprio Felipe Melo. O próprio Felipe Melo, mas teve o que foi pro Internacional agora. Bruno Henrique. O Palmeiras contratou do Novo Horizontino. O Rômulo tá lá, mas não tá sendo aproveitado. Então rapaz, assim, mas meia não é o problema do Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem bons meias. Tanto o Maurício, o Rafael Veiga e o próprio Rômulo. O problema do Palmeiras é que ele precisa de um homem de qualidade como o Gerson. Como foi o Zé Rafael em algumas temporadas. Tentou esse homem com o Richard Rios. O Richard Rios tem uma cabeça meio esquisita. Tentou esse homem com o Gabriel Menino, não deu. Tentou com o Patrick de Paula, não deu. Porque primeiro volante ele tá suprido. É o Aníbal Moreno e ponto final. Primeiro volante é o Aníbal Moreno. Especula-se que o Palmeiras vai forte pra cima do Hércules do Fortaleza. Uma jovem promessa também, mas que faz essa função. Mas não sei se tá andando a negociação. Aí depois você precisa, então, chegamos ao terceiro reforço, que é um segundo homem de meio de campo. Porque ele tem o Maurício, o Veiga e o Rômulo como armadores. Talvez hoje o Palmeiras tenha os melhores armadores do futebol brasileiro, né? Pensando na qualidade do Veiga e tudo mais. Aí você pega o ataque. O Palmeiras precisa de um ponta de qualidade, que não tem. O Felipe Anderson não é ponto. O Felipe Anderson é meia, tá jogando na função errada. Essa que é a grande verdade. Ele fica parado ali, né? Ele não é ponto, ele é meia. Movimenta. O Abel nunca tentou colocar ele com o Veiga. Ele sempre tentou colocar o Maurício com o Veiga. Mas ele tentou colocar o Felipe Anderson aberto. Por que não põe ele e o Veiga com 2 abertos? Eu acho que é um desperdício. Essa moda do futebol, né? Você colocar um meio. O Everton Ribeiro nos tempos de Flamengo também ficava ali do lado direito. Não saía. Não rendia, né? Assim não rendia. Esses caras têm que jogar por dentro. É qualidade. Sim. Pô, tem que armar o jogo. Então, assim, você precisa de um segundo homem de meio de campo. Só aí nós estamos falando de 4 reforços. Estevão vai sair, fica. O Estevão vai sair, você precisa de um ponta. E um caixoteiro lá. Dudu tá indo embora. Então você já. O Rony também especula-se que tá indo embora. Tá meio sem clima também a torcida. Então nós estamos falando, gente, o Palmeiras precisa de mais de 5, 6 reforços. Pra quem vai gastar com 2 atacantes, esse Alex Arce e o Facundo Torres, 140 milhões? E 2 apostas, né? Desculpa. Você vai no mercado sul-americano, que é um mercado mais barato, e tem limite realmente. De estrangeiro, agora, você não vai poder botar tudo esse estrangeiro pra jogar. E não é garantia de você contratar esses caras e eles vão chegar e já vão assumir a titularidade. Existe uma adaptação. O Palmeiras é um time grande, a cobrança é forte, ainda mais depois de um ano que não foi tão vitorioso como em outras ocasiões. Então, às vezes, compensa você gastar até um pouquinho mais, mas num jogador que é pedra 90, né? Chega e dá conta do recado, do que você apostar. Eu acho que o Palmeiras ele é muito forte para ficar fazendo apostas e os campeonatos que o Palmeiras vai disputar, né? Então ele precisa de um time mais consistente. Ficar apostando muito. Hoje você pode relacionar, Carlão, até 9 estrangeiros por partida para jogar pro Campeonato Brasileiro e por aí vai. Já é muito também. Nossa. Mas aí você pega o Palmeiras, se ele traz esses 2 aí, você vai ter ali um estrangeiro na lateral esquerda do Palmeiras, que é o Piquerez. E se for manter o Giai, você vai ter mais um. Eu já acho que vai ficar, mas não relacionado, para relacionar. Sim. Aí você tem o Gustavo Gomes, são 3. Aí você tem o Aníbal Moreno, são 4. Richard Rios, 5. Flaco Lopes, 6. Aí você tem no ataque os 2 que ele tá trazendo, né? 7 e 8. 7 e 8. Então aí o Palmeiras também fica ali no limite do número de estrangeiros também. Mas eu não sei, eu acho que depois dessa temporada, o Flamengo sempre vem forte, né? Com contratações de impacto. Se fala em Roger Guedes, por exemplo. Não, o Flamengo tá atrás do Bitelo. O Botafogo, né? Mas o Flamengo já parece que vai atravessar. E o Botafogo forte como fez esse ano de 2024. E até pela pressão da torcida do Palmeiras, eu acho que a Leila ela vai ter que colocar a mão no bolso. Surgiu uma fumaça que está sendo tratada a 7 chaves e não duvidem vocês que Hulk vai parar no Palmeiras ano que vem. Então, acho difícil. Mas o Hulk tá com 38 já.
O Abel não gosta desse tipo de jogador, né? O Abel Mas que é o cara mais... O Abel provou do veneno de não gostar, porque o Hulk... Exatamente. Entregou muito. Não parece que tem 38 anos. Não parece, agora... Ele quer cara pra postar, justamente isso que a Leila tá fazendo também. Acho errado também, tem que ter cara de nome na frente. Você quer cara pra postar e você vende o Estevam com 18 anos. Mas eu acho, eu acho, Fabião, depois desse 2024, com dois clubes protagonizando, né, o Botafogo e o Flamengo, e o Palmeiras ficando um pouquinho atrás, eu acho que a Leila ela vai mudar um pouco a rota. Exato. Pelo menos acho que por parte da torcida é isso vai que se mexer espera. Pra tentar surpresa. O torcedor fala assim, mas pode vir o Gabriel Jesus. Gente, Gabriel Jesus ganha 6 milhões. E tem um amplo mercado na Europa. Gabriel Jesus é uma promessa de 27 anos. Ele ainda é uma Premier League intermediária, vai. Ele tem muita idade ainda para jogar numa Europa. 27 anos, ganha 6 milhões por mês. Não tem clube no Brasil para bancar isso. Apesar que o Palmeiras tem a loucura de pagar 2,5. Nos anos anteriores, com as conquistas, né, você até pode colocar uma aposta aqui, acolá, porque a torcida nem vai perceber e o momento é bom também. Então o cara pode errar, né? A confiança do grupo tá lá em cima. Agora, o 2025 do Palmeiras, ele vai chegar sob uma cobrança um pouco maior do que nos outros anos. Ô Carlão, você acha que pressiona, e o Cabelo fica à vontade para responder também, esses acertos dos rivais em estrangeiros, como o Corinthians acertou com o Memphis Depay, com o próprio Garro, você acha que isso pressiona o Palmeiras a correr e fechar com os estrangeiros Eu acho que logo? pressiona. Eu acho que pressiona não só com estrangeiros, mas com nomes, né? Com nomes pesados, né? Porque o Corinthians investiu, não sei como que vai pagar, mas investiu e deu certo. O Flamengo e o Botafogo, sucessos de 2024. Não, né? o Savarino e o Almada. Principalmente o Botafogo. E o Palmeiras, ele protagonizou com o Estevão, né? Que está de saída. Então, eu acho que a cobrança para cima da Leila de 2025 vai ser um pouco mais forte do que nos outros anos, porque justamente o 2024 não foi recheado de títulos. Até para dar uma resposta, né? Para a torcida, que a Leila, que a torcida anda, o Palmeiras não ganha nada faz tempo. Só que ela comanda o Palmeiras como uma empresa, ela não faz muita loucura, exemplo do Flamengo, né? Porque o Flamengo gasta. O Landim perdeu, hein, velho? Perdeu, a oposição ganhou, o BAP ganhou lá. Batista, né? Acabou a farra do Real Madrid, a sua hora vai chegar, hein? Aliás, vamos ver como que vai ser com essa administração a política do Flamengo, se vai continuar gastando uma barbaridade ou se vai tirar um pouco o pé. Claro que vai tirar, ninguém tem. Já tirou, você vê que o Flamengo, a única especulação que surgiu foi em relação ao Roger Guedes. O Flamengo já não tá mais agressivo tanto assim no mercado. Claro, né, gente? O Flamengo tem um baita de um time, mas não tá tão agressivo, não. O Flamengo tem um estádio de 1 bilhão para pagar. Como vai fazer também? É complicado isso. Depois vai fazer. Vai pegar essa bucha aí também, vai fazer, né? 1 bilhão e pouco. Vai fazer igual o outro lá, Chaibe, de Itaquera, vai abrir vaquinha. Outra coisa, né? Vamos falar a verdade. A gente tá falando antes e sei o que vai acontecer, mas há necessidade de comprar um estádio, né? De fazer um estádio. Com o Maracanã lá, né, gente? Poxa. Não sei se, sabe, o Corinthians tá aí, ó, um desespero danado, sabe? Às vezes é melhor ficar quietinho. A gente brincou aqui o ano inteiro, a gente brinca e é realmente prejudicial pro clube, gente. Você perder 9 mil lugares num jogo importante. Mas o único que tá tranquilo com o estádio dele é o Palmeiras. É o único. Com o Allianz. Porque é casa de show, fez uma parceria lá que pode ser um pouco nebulosa em algum momento, mas o Palmeiras já conseguiu recuperar essa grana toda que a construtora devia. O único que tá tranquilo de estádio é o Palmeiras. E o próprio São Paulo, né? Que tem o São Paulo Morumbi, é dele, ponto, e acabou. E só que o São Paulo vai reformar, também louco pra entrar nessa. Louco pra entrar num... Exato. O São Paulo vai reformar o Morumbi, né? Agora não sei se é pra 2025. O Santos não tem nem time direito que é construir a arena, velho. Às vezes é melhor você ficar quietinho na sua casa. Cara, fica procurando, sabe? Sarna pra coçar, né? Lá agora é a arena Viva Sorte, né? O que será do Maracanã sem o Flamengo, hein? O Fluminense sozinho, não sei se vai segurar o Maracanã inteiro aí. Vai ter que Sabe qual que vai ser a maior ironia, Chay? Os caras construindo um estádio de 1 bilhão e ainda assim mandar jogo no grande Maracanã. Hora ou outra vai ter que mandar, né? Bom, vamos lá. Intervalo rápido no Arena. Voltamos já com o sarcófago em instantes. Tem mais Arena pra você. Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Bom dia para
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hora do vôlei para você que está acompanhando a Arena CBN. Para lembrar que amanhã é dia de vôlei Campinas em quadra contra o Neurologia Ativa. O jogo é às 6h30 da noite. Você curte tudo aqui, ó, na CBN. Com Marco Guarizo e também Rafael Pio. Não vai perder não, hein? Será que vem a quinta vitória seguida? Amanhã, a partir das 6h30, você vai ficar sabendo. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quando o sol bate na janela. Essa é boa, hein? Essa é bonita, né? Grande Renato Russo. Vamos lá. Sarcófago. Um time muito tradicional, o adversário. Ponte Preta aí. Ituano. Ituano. Vamos lá. Quem que tinha no Ituano? Eu vou dar uma dica. Ari, lembra? Não é possível. O Ari. O Arizinho? O Ari. Ah, você tá começou na Porto comigo. Felicense. Lembro. Passou no Estrela. O Rádio de Mococa. Rádio de Mococa. Verdade. É isso aí. Jogou no Cândido Motense. Passou no Cândido Motense. Passou. Vamos lá. Chaibe, que ano que foi? 88. Eliel. Rapaz, eu ia chutar anos 90 essa música. Eu achava que era mais de 90. Mas o Chaibe desceu o sarrafo muito. Só não sabe. Ah, e o duro que não tem um Carlão pra gente cercar. Vamos. É, eu fiz parte. 89, vamos ver. Vamos pro VT. Estádio majestoso, Moisés Lucarelli, você vê aí a Associação Atlética Ponte Preta entrando no gramado. Decisão das finais da divisão intermediária desta temporada. Ponte Preta e Atlético Ituano que você vê aí. Uma arrecadação de 135.670 cruzados para um público de 7.728 torcedores. Vamos para o jogo, Ponte Preta e Ituano. As duas equipes que já estão garantidas para o ano que vem na primeira divisão. Aí o time do Ituano, entrando ali o zagueiro Zé Mário, você viu, ameaçando. Zé Carlos bateu e a boa defesa do goleiro Vlamir. Veja só que confusão ali na área, entrando Jorge Mendonça. Silvio. E a falta, hein? A falta em cima do jogador da Ponte Preta, do Zé Carlos. Veja aí no detalhe a cobrança da falta. Por cobertura, Jorge Mendonça em grande estilo no segundo pau. Ponte Preta 1-0. Veja outra vez. A experiência de Jorge Mendonça coloca a Ponte Preta na frente. Ponte Preta 1, Ituano 0. Lá vai Ituano atacando ali pelo meio. Roberto Ramos bateu e a boa defesa do Brigatti. De novo a Ponte. Vai pelo meio agora. Veja só, Zé Carlos vai tocando ali. Roberto Teixeira bateu um chutaço do número 2 da Ponte. Agora é pela esquerda. Veja aí o Zé Mário. Abrindo espaço, escorregou Júnior, hein?
Vai Roberto Ramos pela esquerda, vai entrando por ali, tocou por cobertura e o gol de empate do Ituano. Veja outra vez. Ponte Preta 1, Atlético Ituano também 1. Vai a Ponte. E nessa jogada aí o árbitro marcou apenas uma falta fora da área. Zé Carlos cobra, entra com tudo Monga. E faz a festa ali para Ponte Preta Monga. Veja no replay. Entrou, empurrou para dentro. Ponte Preta 2, Atlético Ituano 1 e a festa do torcedor. Vai Ituano. Abrindo espaço lá pela esquerda. Bateu que bateu Genildo. Outra vez é Carlos. Opa. Você vai ver o replay para analisar essa jogada aí, hein? Olha ali, o Zé Carlos e o juiz não marcou nada não. Segue o jogo. Vem pela direita, Amaral. Bateu, a bola tocou no poste direito, você reparou. Uma boa oportunidade, perdeu o Ituano. Lá vai a Ponte, lá pela direita. Zé Carlos, Tonho, bateu de primeira. Olha isso aqui, hein? Rapaz do céu. Peraí, vamos abrir agora sim. Muito coração aqui no estúdio, hein? É. Vamos lá. Tem ganhador. Fábio Almeida. É muito bom terminar a semana vencendo. Paulistão da segunda divisão, 89, Ponte 3 e Ituano 1. A Ponte de João Brigatti, Roberto Teixeira, Júnior, Pedro Luiz e Carlinhos, Tuca, Silvio, Jorge Mendonça, depois Edmilson, Tônio, depois Alexandre, Monga e Zé Carlos, técnico Osmar Guarnelli. Olha só, Osmar Guarnelli. Quer o Ituano? Dá tempo? Não dá, né? Vou lá. Vai rápido. O Ituano de Vlamir, Valdir, Edson Oliveira, Zé Maria, Ari, Zé Carlos, Roberto Ramos e Ezequiel, Romeu, depois Antônio Carlos, Nível, depois Genildo Cavalcante e Amaral, técnico José Teixeira. Valeu, gente. Boa terça pra todo mundo. Amanhã voltamos. Boa sorte, hein, Botafogo. Vem aí o Mundial de Clube. Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmark.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina.